Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Por enquanto, a nossa iluminação não tá legal. A minha ring light queimou, não tive tempo para ir lá comprar. Mas vocês estão me vendo bem? Tá legal? Para mim tá escuro, gente. Deixa eu ver aqui. Para mim tá tudo. Peraí. Calma, 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 calma. Tá escuro para mim. Como é que tá para vocês, hein? Tá bom? Tá boa a iluminação? Então tá bom. Então tá ótimo. Vamos lá para nossa penúltima aula do ano. Como pode melhorar? Mas assim, gente, eu sugiro fortemente de que nesse intervalo a gente volta em janeiro. Não lembro a data, já coloco ali. Se a Mary estiver na aula, ela fala porque eu pedi para ela anotar quando é que a gente volta em janeiro. Não vou lembrar agora. Mas o que você puder rever as aulas do módulo um, tem centenas de aulas lá para você assistir. Escuta o que eu estou falando. A constelação familiar, ela é uma filosofia, ela é um fenômeno, assim como a Bíblia. Sabe a Bíblia? A gente lê, a gente nunca... Desative o áudio, bênção de vocês. Deixa eu desativar o áudio de todo mundo aqui. É, é como os livros do Bert Hellinger, a Bíblia. Você vai ler o livro duas, três vezes e nunca você vai receber a mensagem da mesma forma. Nunca. As compreensões, elas vão ficando mais profundas, mais profundas. Então, eu recebo vários testemunhos de alunos falando, Neia, eu assisti a mesma aula hoje de novo, nossa, e caiu como uma luva. Agora eu entendi. Agora eu entendi. E o que que eu preciso que vocês entendam? Existem três níveis de compreensão: um nível intelectual, um nível emocional e um nível físico. Se o nível intelectual ajudasse as pessoas, ninguém fumaria cigarro, ninguém comeria porcaria. Lá na carteira de cigarro está escrito: não fume, dá câncer. E gente que continua fumando. Não adianta nada. Então, compreensão intelectual, às vezes a aula que eu estou dando aqui para você não vai surtir efeito nenhum na tua vida. Para algumas pessoas, sim, tem pessoas que são boas ouvintes, tem pessoas que aprendem. Eu, por exemplo, eu leio uma frase que eu leio dos meus professores no dia, dos meus mestres, nossa, cai uma ficha, minha vida transforma. Eu leio um pensamento, eu integro aquilo e eu já aplico aquilo no meu dia a dia. É rápido comigo, mas tem algumas pessoas que a compreensão intelectual não atinge, precisam de uma compreensão emocional, entende? E é por isso que você precisa passar pelo teu processo às quintas-feiras, que você precisa se organizar para estar no nosso grande evento. Só um pouquinho, pessoal. Filhotinho, ó, traz o controle do ar para a mãe, por favor. Tá bem calor aqui. E liga o arzinho para a mãe. Onde é que eu estava? E é por isso que você tem que se organizar uma vez no ano para vir para o nosso grande presencial, que é o nosso retiro uma vez no ano, tá bom? Lá você vai ter todas as compreensões emocionais e físicas, porque você vai a campo, você vai sentir, você vai e não é algo que eu possa te ensinar. Quem aqui já entrou em campo, está em campo nas constelações, entende que acontece um mundo de compreensões, um mix de sentimento e emoções que vão se desenvolvendo e só você entende o que está acontecendo ali naquele momento. Fichas e fichas caem. Por isso que você tem que participar, gente. Ano que vem vai sair a agenda de todos os outros cursos da escola. Cara, você tem que mergulhar no autoconhecimento, entende? Inteligência emocional é dinheiro, é diferença para você estar lá na frente, entendem? E quando você entende os princípios da vida, princípios da natureza, você não nada mais contra a correnteza, que é o que você vem fazendo na tua vida. Você não deixa a tua vida fluir, você quer controlar a tua vida. Vem um sofrimento e tudo que você quer para colocar para debaixo do tapete, você não quer sentir. O problema da maioria das pessoas é que elas não querem sentir dor, sofrimento. E quando você começar a estudar mais aqui na escola, estiver mais presente comigo, você vai entender que o sofrimento será uma opção. A dor é inevitável, porque a dor é um dos princípios da vida. Por exemplo, nós vamos morrer, ninguém vai sair vivo dessa, ninguém. Mas você vive se comportando como se esse dia nunca fosse chegar.
Você vive se comportando como se o que é previsível, sobre o que é mutável, sobre o que não é duradouro, por exemplo, fosse para sempre. Você acredita, você está vivendo de uma forma como se a tua família fosse para sempre, como se o trabalho fosse para sempre, como se o dinheiro fosse para sempre. Por isso que você está nessa loucura da tua vida. Você tem que se conectar com não com a ilusão. Ai, né, você está dizendo que a vida aqui é uma ilusão? Sim. Você vai entender mais isso na aula de quinta-feira, manifestação. Nós viemos de algum lugar e vamos para algum lugar. Bert Hellinger diz que essa é a verdade. E é verdade. Essa é a única verdade. Bert fala. A Mari, o Gustavo, eu, a Lela, a Annelise, todos nós viemos de algum lugar e nós vamos voltar para esse lugar. A vida é um fenômeno, ela emerge, ela emerge e emerge, ela emerge e emerge. E você se comporta e vive uma vida toda não se preparando para isso. Você dá bola para alguém te criticando na internet, você dá bola a alguém brigando com o Lula e o Bolsonaro. Vai crescer, vai ter vários Lulas e Bolsonaros. A história do Brasil só se repete até que o povo se una, até que o povo se una. Enquanto houver adversários, ainda a gente vai estar nessa luta pelo amor. Enquanto houver bandeiras, coisas que se separam, enquanto a gente se separar, achar que Lula é uma coisa, Bolsonaro é outra, isso é uma ilusão da mente, somos todos um. Lula é uma face, é um fragmento seu. Bolsonaro é uma projeção sua também, é uma projeção da consciência coletiva, é uma criação da mente. A nossa psique cria tudo. Gente, assistam Stranger Things. É assim que se fala, filho, Stranger Things? Assistam. Eu tô vendo com o Samuel agora nas férias dele, a gente tá vendo os últimos episódios. Cara, como eles entendem sobre a ilusão da mente. Tudo é muito mental. Tudo é muito mental. Nós vivemos, o universo, ele é um grande ser pensante. E é desse lugar que eu quero que você se torne um observador da tua mente. Quando o sofrimento vir, observe. Quando a alegria vir, observe, são passageiros. Quando a morte vir, se entregue. Se entregue. Se entregue. E quando alguns dos seus morrerem, deixe que eles morram. Deixe que eles morram. Por isso você tem que estudar e estar preparado para a tua consciência conseguir atingir esse nível de consciência, transcender a tua mente, entende? E é numa escola espiritual como a NEA, aqui, a Escola Nova Consciência, onde cada aula é uma aula terapêutica, onde nas quintas-feiras a gente entra em campo para entender as dores e as mazelas humanas, os traumas, né? Para a gente sair desses traumas e conseguir olhar sobre a ótica de Deus. Não é sobre a ótica de Deus, né? De repente você conseguir olhar na ótica de alguém que se iluminou, tipo Jesus Cristo, Buda, muitos santos que vivem lá no quinto plano da existência. A gente aprende isso lá no Teta Healing, tá bom? Existem vários níveis. Vivemos todos juntos e misturados, separados apenas por nível de consciência. Tudo bem? Tudo certo? E hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre. Eu não sei se a mãe está na aula. A mãe está na aula, a mãe está na aula? Tá. Ó, quem é aluno mais antigo aqui vai lembrar que eu comentei que a avózinha, a minha avó, que morava em Brasília, a filha dela, minha tia mais nova, cuidava dela. Ela adoeceu, ela não deu conta, e a avózinha voltou para Florianópolis, para Garopaba, e ela veio para os cuidados da minha mãe. Lembram que eu falei, mãe? Eu falei para você, mãe, é um ponto que você precisa prestar bastante atenção para você não sair do seu lugar de filha, senão isso não vai dar certo. E não deu, não deu. Minha mãe deu um problemão na coluna dela, está em tratamento. Ela não conseguia nem se levantar, nem sentar, nem andar. Se tornou incapaz de cuidar da avó. E ela, como filha mais velha, com outros irmãos, colocaram uma avózinha numa casa de repouso, lá na cidade da minha mãe.
No primeiro dia, no segundo dia, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste, porque a sensação que me veio, a memória que me veio foi de abandono, de deixar. Mas eu, como neta, preciso me colocar no meu lugar. Eu tive muita vontade de ir lá buscar a minha avó e eu cuidar da minha avó. Mas esse não é um caminho de solução. Frequentemente, prestem bastante atenção no que eu vou falar, que isso aqui é importante para a tua vida, para você se colocar no teu lugar de filho. Às vezes não adianta constelar uma, duas vezes, porque você não entende a tua compreensão, você não tem uma compreensão emocional e física ainda sobre o que é ser filho e filha. É um posicionamento, é um posicionamento. E é muito difícil para filhos que cuidam de pais terem uma vida fluida. A maioria, existem exceções, tá, gente? Mas a maioria dos filhos que cuidam de seus pais, eles ficam doentes, eles podem até morrer, como foi o comentário dessa seguidora ali no Instagram, e eles começam a fracassar na vida. Alguns não casam mais, se tornam cônjuges do pai, como na aula passada na quinta-feira, a constelação da Priscila. Não sei se a Pri está aqui na aula. Pri está casada com a mãe dela. Compensação, ficar solteira. Essa é a compensação. Então vamos lá, Neia, qual é esse posicionamento? Prestem atenção no que eu vou falar. Ai, Neia, mas a minha mãe, eu preciso cuidar da minha mãe, não tem como colocar ela numa casa de repouso, é muito caro, não dá para fazer isso. E eu não estou ensinando vocês a não cuidarem dos pais de vocês na velhice, não é isso, tá bom? Eu estou falando que é um ponto de extrema atenção, que você tem que estar ligado 24 horas. A seguidora comenta o seguinte: tá pesado ficar com a minha mãe narcisista. Quando ela fala narcisista, tem tudo para dar errado. Ela não se conecta mais com a mãe. Ela se conecta com o rótulo, com o narcisismo. Ah, mas a mãe é difícil. Pronto. Rotulou a tua mãe de narcisista, de chata, ou de sei lá o que mais, você não está mais se relacionando com a sua mãe. Você perdeu o ser humano que está lá atrás. E a maioria do povo aqui da internet vai falar mal de narcisista, vai dizer, tá, tá, tá. Eu sei, gente, que é um desafio conviver com um narcisista. Eu não sugiro, mas não adianta nada excluir um narcisista da sua vida, porque ele está ali, porque ele foi atraído pelos seus sistemas de crença. E esse narcisista está ali de uma forma muito difícil te ensinando algo. Enquanto você não entender o que esse narcisista está querendo te ensinar, você vai continuar atraindo pessoas difíceis para a tua vida. Não estou falando que é para você conviver com uma mãe narcisista ou um pai narcisista. Estou dizendo que você, opa, não consigo, para você assumir que você não tem recursos para lidar com aquela condição desse familiar. Por exemplo, a minha avó está demente, ela está entrando num Alzheimer. Não é a minha avó que está demente, é a família que está com problemas. E casos de demência nas mulheres da minha família, chove, chove, cancela. Né? E isso é uma maldição? Né? E isso não é maldição, isso é uma repetição. Enquanto a família abandonar mulheres que passam a não ter mais recursos mentais, a história vai se repetir. Eu espero que a minha avó não seja abandonada. Mas isso não cabe a mim, eu sou neta. Eu vim depois, eu não posso me atravessar na minha mãe, nos meus tios, mas eu estou atenta, eu estou observando no meu lugar o que eu posso fazer. Visitar minha avó recorrentemente, olhar ela na internet, e é isso que eu posso fazer. Se eu tirar a minha avó lá da casa de repouso e trouxer para a minha casa sem um posicionamento muito claro do que eu estou fazendo, eu fico sem saúde, como aconteceu comigo quando eu cuidei do meu pai com câncer. Os alunos mais antigos sabem, eu sempre tive uma saúde de touro. Cuidei do meu pai, eu e meus irmãos. Eu voltei depois que ele faleceu, com úlcera no intestino, ai, gente, uma sorte de problemas. Úlcera no intestino, que mais? Anemia, quase perdi um útero e perdi um dente. Tudo assim, questão de 1 ou 2 meses.
Por quê? Prestem atenção. E mesmo a Neia sendo consteladora, a Neia violou um princípio da vida, uma lei, que diz o seguinte: quem nasce primeiro, quem vem primeiro numa família, é sempre maior do que quem vem depois. Nossos pais, eles sempre são maiores do que nós, sempre maiores do que nós. Quando você entra num lugar que você sente pena, dó, piedade, remorso, sei lá, ódio, raiva, ou ainda você é um salvador velado da vida do seu pai, haverá compensação. E existem três formas em que as pessoas mais compensam: adoecimento, escassez financeira ou paga até pela própria vida. Ela comentou aqui: tá pesado ficar com a mãe narcisista, idosa. O filho que morava com ela, que cuidava dela, faleceu. E para ela tá pesado agora. Eu respondi: quando o filho vira pai dos próprios pais, algo se rompe silenciosamente dentro dele. A vida é engolida, a leveza desaparece e o coração passa a carregar um peso que nunca foi seu. Nessa dinâmica, o que a constelação entende como adoecimento não é castigo, mas consequência sistêmica. Adoece quem carrega mais do que pode. As ordens da ajuda. Só ajude se você tem o lastro para ajudar. Se você pode ajudar, se isso realmente vem do seu coração. Agora prestem atenção, muitas pessoas vivem uma vida onde são filantrópicas, é assim que se fala, pessoas que se doam para os outros, pessoas que querem só ajudar outras pessoas. A maioria das pessoas que fazem caridades, o posicionamento delas não é sobre ajudar outras pessoas, é sobre salvar as outras pessoas, porque elas mesmas não conseguem lidar com o processo de sofrimento do irmão. A maioria de nós quer ajudar outras pessoas, a maioria de nós quer salvar os nossos pais. A gente não respeita o processo espiritual que está acontecendo ali. Quando eu entendi isso, nunca mais eu sofri por moradores de rua. Eu sofria muito quando eu via moradores em situação de rua. Eu falava, o meu sonho era abrir um lugar para encher dessas pessoas e ajudar essas pessoas. Na verdade, não era isso. Na verdade, eu julgava que eles eram vítimas da sociedade. Dentro de um ponto de vista político e social, sim. Dentro de um ponto de vista espiritual e sistêmico, não. Essas pessoas estão no lugar onde elas têm que estar, aprendendo o que elas precisam aprender. Escuta o que eu vou falar. Enquanto o último pedófilo, enquanto o último assassino, enquanto a última pessoa mais horrenda do planeta não se converter para o bem, nenhum de nós está salvo. Entende qual é o nosso trabalho aqui? As pessoas não entendem isso. Elas acham que a gente está defendendo o bandido. O bandido está a serviço de algo muito maior, que eu não sei explicar, que eu acredito que, porque como eu acredito em Deus, eu não julgo que as coisas estão erradas. O que eu julgo é que eu posso fazer coisas que possam mudar. Eu não posso mudar uma sociedade, eu não tenho lastro para isso. Eu não posso salvar a Amazônia, eu não posso salvar a natureza, eu não tenho lastro para isso, mas o que eu posso fazer é mudar as minhas atitudes. Eu posso separar o lixo da minha casa, eu posso ver um pacote de lixo na rua e remover e tirar, mas eu não posso obrigar que as pessoas façam isso ou me colocá-la na rua. Vamos todo mundo, tá, 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 tá. A não ser que eu seja uma trabalhadora de ONG, sei lá que essa seja a minha função. Conscientizar as pessoas sobre lixo na rua não é meu trabalho, não é minha competência.
A minha competência está aqui, ó, tá aqui. Sei lá, ser uma professora de desenvolvimento humano, crescimento espiritual. É isso, eu vim para isso eu tenho lastro. Adoece quem carrega mais do que pode, adoece quem tenta salvar quem deveria tê-lo sustentado, adoece quem se torna grande demais na alma. O corpo e a psique mostram, por meio de sintomas, o desajuste de uma ordem profunda. Que ordem é essa? Eu não gosto nem de falar que é uma lei sistêmica, tá? Senão, pessoal, porque isso aqui é um princípio da vida. Filhos não conseguem lidar com as emoções dos pais. Então, o melhor caminho, de repente, para um idoso é sim, Bert fala, colocar numa casa de repouso, desde que os filhos amem, desde que os filhos não abandonem, desde que os filhos visitem recorrentemente, estejam lá com esse idoso, tá bom? E pelo todos os sinais que eu vejo, a minha vozinha tá bem feliz lá. Mandaram um vídeo essa semana ela dançando lá. E ela já tem até um parceiro, né, mãe? Um tiozinho lá, um senhorzinho que tá do lado dela e ela do lado dele. Querida. Mas o que que eu quero dizer para vocês? A avó foi para os cuidados da minha tia, e olha que essa minha tia lá de Brasília, ela tem todos os recursos. Ela tinha empregadas, duas, três pessoas que cuidavam da avó, ela tinha recursos financeiros, não é sobre isso. Não é sobre isso. Ela não tinha como dar essa assistência para minha avó. E aí as duas caem. A mesma coisa para minha mãe. E mesmo que o filho cuide da mãe ou do pai, vai ter compensação, porque esse é um princípio da vida. E é aqui que eu quero alertar vocês. Se tornem independentes financeiramente, emocionalmente, para que os seus filhos não paguem essa conta lá no futuro. Eu estou me preparando com meu marido para que nós tenhamos recursos para pagar pessoas para cuidar de nós na velhice, para recebermos a visita dos nossos filhos. Porque isso é um peso. Acreditem, é um peso. E eu não estou falando que não é para você cuidar do seu pai e da sua mãe. Eu estou falando que toda vez que você se posicionar em relação ao teu pai e à tua mãe, você precisa ter uma postura muito clara sobre o que é ter filho. Por exemplo, era muito claro para mim quando a minha tia conversava com a mãe em relação à avó. Elas falavam na frente da avó como ela se fosse, como se a avó fosse uma criança. Elas falavam assim: Ó, Isa, tu faz isso porque ela agora deu para mexer na geladeira e ela não para mais. Ela dorme o dia todo, isso como se fosse uma criança. A narrativa delas não era como filhas. Não era. A narrativa da mãe, quando falava comigo sobre a avó, não era uma narrativa de filha, era uma narrativa de uma mãe. Ah, agora eu tenho que prestar mais atenção, tem que trancar a geladeira, tem que isso, tem que aquilo. Essa narrativa, essa energia denuncia que ela está sendo mãe da mãe. Isso é energia. Eu não estou falando que a minha mãe está errada, ela não tem competência, ela não tem lastro para isso. Você tem que ter um posicionamento muito firme. Você tem que ser muito emocionalmente maduro, muito, muito maduro, muito maduro, né? Então você está dizendo que você não foi madura com seu pai? Não fui. Gente, eu não sou nada diferente. Eu sou um ser, antes de uma terapeuta consteladora, eu sou um ser humano e eu tenho questões minhas íntimas, sim, para resolver. Minha relação com meu pai é uma relação bem complexa, né? Eu digo que não era, é uma relação complexa ainda, mas eu oro e vigio todos os dias para estar no meu lugar de filha, porque eu tenho uma tendência a ser salvadora. E eu sei explicar para vocês como não entrar nesse lugar, eu sei falar, mas não integrei isso completamente. Às vezes isso leva uma vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o meu conhecimento me ajuda muito a me recuperar. Me ajuda muito a me recuperar. Tudo bem? Então, a partir de hoje, todo comportamento que a tua mãe tiver, todo comportamento que o teu pai tiver, cara, você vai cancelar qualquer julgamento em relação a isso. E eu não estou falando para você ser passivo. Por exemplo, eu tenho uma mãe que é narcisista.
É difícil conviver com ela. Não estou dizendo para você ser passivo, se afaste. Se afaste com respeito, não julgando a sua mãe, mas dizendo: Poxa, eu não tenho recursos para lidar com esse comportamento da minha mãe. Eu. Quando você fala isso, é diferente. É muito diferente. Não trate a sua mãe e o seu pai como crianças. Eles são adultos e eles estão vivendo o processo de aprendizado deles. Entendem? E você, quando chega para mim dizendo que o seu filho está com problemas, não, o seu filho não tem problemas. O seu filho é um sintoma do sistema familiar. Criança nenhuma tem problema. A questão está com você, seu esposo, lá com seus ancestrais. Então, ao invés de pagar a terapia e querer enfiar o teu filho no psicólogo, pelo amor de Deus, gente, vai fazer você terapia. Deixem as crianças em paz. Se você estiver bem e o papai estiver bem, a relação estiver bem, as crianças estão bem. Ok? Combinado? Esse é um princípio. Se você levar a vida respeitando essa sabedoria, respeitando esse princípio da vida, a tua vida começa a fluir. Dinheiro, saúde, tudo que você imaginar. Mas eu quero alertar que você também tem o teu desenvolvimento espiritual aqui. Você tem uma jornada para aprender aqui. Você tem algo, você veio para aqui, para esse mundão aqui de ilusão, para aprender alguma coisa, tá? Que não é festa, não. Sinto muito. Muitas pessoas compreendem isso só depois dos 40, tá? Que não é festa. Uh-uh. Embora seja uma alegria viver, tá? Então vai estudar, vai se comprometer com o teu autoconhecimento, vai aprender a amar tua família. As pessoas falam, se eu pudesse dar um conselho para a humanidade é vá para casa e ame sua família. Vá para casa e ame a sua mãe. Vá para casa e ame o seu pai. Eu estou sempre buscando me aprofundar mais ainda nesse amor, em relação à minha mãe, em relação ao meu pai. A minha criança ainda tem muitas ressalvas em relação a meu pai e minha mãe. Muitas ressalvas. Mas já estou num lugar de muita força. De muita força. Tudo bem, gente? Conversamos. Alguma pergunta em relação a isso? Alguma pergunta em relação a isso? Então, quando nós envelhecemos, devemos sim ir para uma casa de repouso. É a melhor solução. Tudo bem? Façam isso. Vocês vão ficar fortes e os filhos também. Certo? Que coisa, né? Que doideira, né? Néia, mas tem famílias que o filho cuida da mãe, do pai, ok, esse filho é muito bem resolvido, esse filho ele é muito grandioso, mas pode ter certeza que em uma esfera da vida dele vai bloquear, porque é nadar contra a correnteza, tá bom? Aqui na justiça divina, é lei, né? Filhos têm que cuidar dos pais, não dá para abandonar, né? A gente não pode abandonar um senhor de idade, a gente não pode abandonar. E eu falo mais isso para vocês porque na minha família, o histórico de abandono é recorrente, tá? Com mulheres que têm problemas mentais. É muito forte na minha família. E aí, quando eu vejo a minha avó com um problema mental sendo levada para uma casa de repouso, é como se eu revivesse toda uma dor, sabe? Uma dor que já está aqui há muito tempo, sabe? É uma dor, é uma dor. Por isso eu falo para vocês, a minha alma tem muita dor, muita dor, muita dor. E a história se repete, está se repetindo. Só vê quem quer ver, só vê quem quer. Quem não quiser ver isso, a maioria dos familiares não tem essa consciência. E eu tenho essa consciência do que está acontecendo. É uma repetição. A irmã da minha avó enlouqueceu 50 anos atrás, né, mãe? 60 anos atrás, a tia Zeni.
Ela enlouqueceu muito jovem, perdeu o marido, um filho enlouqueceu e a família abandonou ela numa clínica psiquiátrica. Eu descobri essa tia por meio do jornalismo, eu fui fazer uma matéria nesse Instituto de Psiquiatria, vi essa senhora que era muito parecida com a minha avó e ali eu desvendei, descobri que ela era da família. Muitas mulheres da minha família têm problemas com depressão, ansiedade, bipolaridade. Uma tia minha, inclusive, se suicidou por ter esquizofrenia. E é isso, minha gente. É isso. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Quer dizer, já comecei, né? Meia hora para dar essa entrada, mas é isso. Conhecimento. É, consolidando e ratificando. Não é retificar é corrigir, né? Ratificar é confirmar. Alguém olha para mim aí, por favor. Olha que eu tô boa ainda. Ratificando o que eu falei. Não estou fazendo apologia a abandonarem seus parentes, seus pais e as suas mães, tá bom? Eu estou dizendo que na maioria dos casos, uma casa de repouso é a solução, desde que os filhos visitem e amem esse pai incondicionalmente. Tudo bem? Deixa eu ver, alguém comentou aqui. Extra é um desafio. De que forma agir com algumas atitudes, e agora ela não fica sozinha e dorme sozinha. Temos que ficar com ela. Ó, como ela fala, ó, temos que ficar com ela. Temos. Não é um prazer ficar com a sua mãe, que você já não tem lastro. Nós temos que ficar com ela. Somos obrigados a ficar com ela. Temos que ficar com ela. Posso conversar com ela? Posso conversar? Ai, gente, por que que não tá aparecendo inteiro para mim essa conversa? Peraí um pouquinho. Agora deu, deu. Temos que ficar com ela. Posso conversar com ela sobre isso? Com isso, eu vou para o lugar de mãe? Não, é um posicionamento. Não converse com ela. Gente, a maioria das pessoas vão chamar a gente de doido, louca, vai inverter o que a gente está falando, que é para abandonar. Tereza, é um posicionamento. Sempre que você chegar perto da tua mãe, não julgue o comportamento dela. E a idade, gente, muitos idosos ficam agressivos, ficam mais malcriados, ficam mais respondões, sei lá como é que é o caso. Da minha avó, ela ficava agressiva com a mãe, ela batia na mãe que ela não queria tomar banho, entendem? Mas o que ela está fazendo? Ela está atacando porque a tua energia interna ataca ela. Na verdade, você não está ali fazendo por amor. Você está ali fazendo por obrigação e é pesado. E eu sei disso, eu entendo. Eu cuidei do meu pai, na minha cabeça eu estava cuidando dele por amor, mas dentro de mim tinha um pesar. Poxa, eu estou deixando meus filhos, meu pequeno, meu marido, a minha casa, meus clientes, meus alunos, estou deixando tudo. É um nadar contra a corrente, vocês entendem? É um nadar contra a corrente. Áudio está vindo picado, é só aqui. Como é que tá, gente, para vocês? O áudio tá ruim para o Gustavo, lá tá ruim. Digam como é que está para as demais aqui. Se tá Para bom. mim está bom, Para Neia. Então tá mim bom. também, Neia. Se tiver mais ruim para alguém, fala. Tá? Às vezes pode ser a tua internet, Gustavo. Esses fonezinhos aí, Gustavo, atrapalha bastante, tá? A gente já percebeu aqui. Esses fones aí mais atrapalham do que ajuda às vezes. Então, no caso da Tereza, quem é o filho mais velho? É você? A minha mãe, quando ela tomou a decisão de colocar a avó numa casa de repouso, na hora eu fiquei muito triste, eu chorei bastante, fiquei bem triste, mas me veio na hora um posicionamento. A minha mãe é a filha mais velha, vamos respeitar a decisão dela. A decisão da minha mãe está certa? A decisão da minha mãe está errada? Dentro do pensamento sistêmico, correto. Emocionalmente, para mim, não. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender isso? Eu sou neta, eu fui criada pela minha avó. Aqui existe uma dissociação entre mãe e vó, que eu tento corrigir e busco curar isso em- há mais de 7 anos.
Aí vem você que numa aula, numa constelação, querer corrigir toda a tua vida. Eu fui criada pela minha avó como filha. Eu tinha desejo de ser filha da minha avó e não da minha mãe. Vocês estão vendo a violação da ordem? Isso traz todo tipo de infortúnio para a vida. Não é à toa que eu minguei numa depressão por 18 anos, até eu corrigir essa postura. E não é sobre, mas foi a tua vida, foi o destino. Isso é o meu destino, eu não quero mudar nada, é isso. Hoje eu aprendo a conviver com isso. Mas, ao mesmo tempo, me aprofundar na relação com a minha mãe. A mãe está aqui. Talvez vocês olhem para a minha relação com a minha mãe e digam assim: nossa, como a relação da Né e da mãe dela é bonita. Não é, gente, assim. Eu e a minha mãe, a gente se respeita muito, mas ter uma relação profunda de filha e mãe está muito longe disso. E eu sei que a minha mãe me ama, eu sei que a minha mãe me ama, mas eu ainda não abri o meu coração completamente para receber esse amor, ainda tem ressentimento. Olha que loucura, né? É sério. Por isso que não é fácil ser casado comigo, não é fácil trabalhar comigo. Não é fácil, porque eu tendo a ser arrogante nesses relacionamentos e é muito inconsciente. E eu tô aqui me abrindo para vocês sobre os furos na minha vida. Não sou hipócrita, não, vou falar. Não é fácil casar comigo, não. Não é fácil ser casado comigo, não é fácil ser meus filhos, não. Perguntem para eles. Se vocês sentarem aqui e chamar meu marido, meu Deus, que vergonha. Mas essa é a vida. Ela é um, ela é um processo contínuo, é um crescimento. Mas adianto para vocês que eles vão me elogiar também muito no final. Nossa, né? Mudou bastante. A minha família, a mãe tá aqui. A minha família diz: nossa, a Néia mudou muito de 7, 8 anos para cá, tá outra pessoa, muito melhor do que era antes. Graças a Deus, né, mãe? Graças a Deus. Ó, então essa pergunta da Tereza, ela é muito pertinente, né? Eu tenho que conversar com a minha mãe sobre isso. Se a tua mãe estiver aberta, porque tem idoso que não quer nem saber de falar de casa de repouso, né? Não quer nem saber e não tá dando mais conta da própria vida. Agora, se a tua mãe ela tá com os processos, ela tá com a mente dela legal, se ela consegue, se ela tá com a autonomia dela legal de morar sozinha, respeitem a sua mãe. Agora, o principal, Teresa, mais ouça do que fale com a sua mãe. Ouça as vontades dela. Ouça o que ela quer. Ouça o que ela quer. Entende? Eu não sei o que é viver com uma pessoa com Alzheimer ou demência. Não deve ser fácil. E é por isso que eu falo que se você sente que é muito pesado, põe numa casa de repouso que vai ser melhor para toda a família. Desde que os filhos acompanhem, visitem, expressem o amor quando forem visitar. Tudo bem? Neia, Diga, Tê. Neia, Diga, Tê. o caso da, o caso da minha mãe, ela tá bem, mentalmente. É que ela passou por aquele processo no hospital de 1 mês e agora ela não fica sozinha. Claro, a gente está, né? A gente todo aquele processo de até acompanhar, porque pode acontecer alguma coisa. Mas é que ela acorda às 4 da manhã para pedir café. Isso. Aí, o que que você tem que fazer, Tê, nessas horas? Quando ela voltou, ela passou por um trauma, ela foi para o hospital, ela tá com medo, né? Agora ela não quer ficar sozinha. E aí você, como uma boa filha, você vai sugerir um caminho para ela. Falar, mãe, como seria você fazer uma terapia? Você tá com medo. Só joga. Só joga. Tá, Ela vai fazer a escolha dela. Só joga. Mãe, conheço tá. uma pessoa maravilhosa. De repente, tá vendo que você tá sugerindo? Você não tá falando, mãe, tem que fazer terapia. Você tem que fazer terapia, mãe. Que é a mãe já falando. Agora, uma filha, Uhum. eu conheço um caminho assim, de repente você experimenta, para mim está sendo muito bom. Quem sabe é para você, mãezinha, entende? Né? E quando a sua mãe procurar a tua ajuda, fale com clareza para ela que é pesado para você. Mãe, eu te amo muito. Eu amo você, não sei como eu viveria sem você, mas está tão pesado isso para mim, mãe. Como a gente poderia fazer de uma outra forma?
E ouça tua mãe qual é a vontade dela. Mas vai com o teu coração aberto, entende? Porque a maioria de nós já vai revoltado, já vai querendo, já vai atacando psiquicamente. Gente, pensamento machuca. Vocês têm que entender. Pensamento machuca. Pensamento pode matar uma pessoa. Pode. Então, vá com o teu coraçãozinho aberto e expresse o que você está sentindo, sem machucar ela. Você fala, ai, mãe, eu te amo, mas tá tão pesado para mim. Porque parece que eu tenho que abandonar minha casa e deixar as coisas, mas eu também não consigo deixar você aqui, mãe. Como ficaria bom para nós duas? Se a tua mãe está com a Tá, saúde mental em dia. A minha avó não. A avó, ela come o dia todo, ela não lembra que ela terminou de comer. Entende? Ela não lembra, sim. ela já não tem mais condições, né? E nessa casa de repouso tem psicólogo, tem os enfermeiros, tem tudo lá que ela precisa de recursos para auxiliá-la. Tá bom? Tá bom, obrigada, Né? É isso. Você é a irmã mais velha, Tê? Eu sou a irmã mais velha. Pronto, é. Aí os teus irmãos, É, e você pode tomar algumas decisões, entende? sim. Você pode fazer a E tua... aí, assim, ó, tá acontecendo que daí já tá causando um transtorno em toda a família, porque ó, aí um fala, outro briga, aí outro não sei o quê. Ai, tá um desafio bem grande, assim. Eu Sim. tenho tentado, né? Tô tentando ter um jeito para tudo isso, mas eu Sim. realmente me sinto pesada. Ó, só se coloque no seu lugar. Graças a Deus, com a história com meu pai, com meus irmãos, foi tudo bem, graças a Deus. Eu me posicionei como filha mais velha, dei a liberdade da opinião deles, voltamos e deu tudo bem. Entre eu e meus irmãos, graças a Deus, tudo certo. Entende? É só se posicionar como mais velha e ser firme no teu posicionamento, Tá, tá bom? tá. Obrigada, mestra. Beijo, beijo. Eu posso falar? Quem? A Sônia, Quem? eu posso falar? Minha, pode, Sônia, diga. É o seguinte, ó. Eu estou ouvindo vocês, só que é o seguinte, vocês estão falando num nível de a pessoa ir para uma casa de repouso ou uma instituição psiquiátrica para tratar se a pessoa estiver com algum problema, mas num nível econômico bom. Então, eu estou pensando, porque Exatamente. Muito bem, Soninha, muito bem. Muito eu passei por bem. essas Tem muita duas gente. experiências. Eu passei por duas experiências que me deram um trauma tão grande, porque eu confiei nas pessoas que iriam me colocar, e eu fui, gente, é o que eu mais queria em me tratar, é o que eu mais queria ter um lugar de paz que cuidasse de mim. E quando eu cheguei lá, olha, gente, vocês não sabem o que eu passei e o que eu vi. E eu tenho uma trauma tão grande que agora eu tô assim, ó, vivendo de ajuda dos outros, de pipocando de casa em casa, de lugar em lugar, porque eu tenho pânico, eu tenho medo de ir para asilo ou de que me internem de novo no lugar onde eu fiquei, porque eu fiquei com um trauma tão grande que eu prefiro morrer. Eu fujo dos meus parentes, eu fujo dos meus filhos, porque eu tenho medo, muito medo. Tu entendeu o nível? Porque onde eu fiquei, um lugar público e o outro era pago. Mesmo assim, o que eu vi e o que eu presenciei lá dentro, gente, não coloquem Soninha, eu sempre falo, que bom que você trouxe isso, que deve explicar o meu a sofrimento quando eu colocaram a avó numa casa de sinto. repouso. Só ouça, eu sempre falo que creche e casa de repouso, ela é útil para os donos e para os parentes, mesmo para quem está internado lá. Então, por isso que eu falo, a avó está lá, a família nesse momento tem condições. E a família, né, que não tem condições, é um inferno como a vida da Soninha. Olha, mas Esse aqui é o resultado. é Esse uma loucura o que é uma fazem com leitura. as pessoas que Soninha, internam lá. agora eu vou te dar uma orientação que eu já te passei na última aula e eu vou te dar uma orientação de novo. De novo. Não crie expectativas em relação aos seus filhos ou aos seus Isso parentes. eu já tirei da minha cabeça. Só estou falando que Zero. eu não estou falando em cima de ninguém. Eu estou dizendo a Tá. realidade, porque eu fui e eu sei o que é lá dentro.
eu mais ou menos eu imagino, por isso que eu Mesmo sofri, assim, por isso que eu só estando lá. sofri, isso, por isso que eu sofri quando a minha avó foi colocada nessa casa de repouso, porque uma coisa é eles falarem na nossa frente, e outra coisa é É cuidar tudo mais. mentira. Gente, nós que somos filhos, a gente já perde a paciência muito rápido, imagina quem está lá e não é parente. Essas pessoas têm Tudo mentira. É ódio, porque tudo tem muita mãe no mentira. coração. É igual creche, tá? Por isso que eu falo. Tenham filhos, não coloquem a criança numa creche antes dos 4, 5, 6 anos. Não coloquem lá, a criança vai ser Tudo traumatizada. mentira. Ponto, ponto, ponto. Eu não tenho ressalva sobre isso. E é muito excelente que a Soninha venha, porque é aqui que a gente entra no imbróglio da coisa. Imbróglio, hoje eu tô para falar com palavra difícil, da coisa. E eu Acontece, estou doente pelo trauma que eu acontece, passei. Soninha, você já morou com seus filhos, né? Não, nunca morei com meus filhos. Eles moraram comigo. E como é que foi essa fase quando eles moraram com você? Ah, como eu vou dizer? Era sempre muito tumultuado, porque meu marido é que sempre mandava em tudo, porque ele era o de colocar todos embaixo da asa dele, né? Ele não deixava meus filhos serem eles próprios com as ideias dele. Eu ficava entre meus filhos e meu marido, entende? Mas só quando meu marido morreu, não sei o porquê, que eles ficaram tudo contra mim. Eu sempre fui a mediadora. E agora eu Sônia, ninguém Sônia, me quer, Soninha, entende? só olhe Agora para eu não mim, sei o olhe para porquê. mim, olhe Então eu para não mim. quero discutir isso. Isso, Isso olhe aí é para uma coisa que não adianta. Eu estou dizendo para adianta, vocês. adianta bastante. Se você seguir as orientações, ó, se você fugir um pouquinho das tuas emoções, dá uma fugida, sai um pouquinho dessas emoções, sai um pouquinho para Estou lá. muito abalada. Eu tenho medo das pessoas. Então, olha para mim, Soninha, olha para mim. Você está no lugar certo. Você está aprendendo a lidar com a sua mente. Você é uma mulher fortíssima e só você sabe o peso e a leveza de ser você mesma. Só você sabe. Agora, a orientação que eu te passo: ore, ore pelo seu marido, É, porque pelos é o que seus eu filhos, mais faço. pelo seu marido e pelos seus filhos. Ore pelo seu É, marido e pelos seus filhos. Ore, porque quando os seguindo o seus seu filhos conselho. isso, os seus filhos, a vida, gente, olha para mim. A vida é para frente, é para frente. É a gente viver para frente. Não tem como Sim, voltar, não tem como voltar. Os teus filhos não eu têm como sei. cuidar de você. Eles não têm lastro emocional, a histórico de vocês já é bem conturbado, e a maioria dos Uhum. filhos que continuam morando com os pais depois dos 18, a maioria é um inferno. É um inferno, não é só na tua casa, Sônia. E é por isso que quando a gente fica adolescente, a gente fica revoltado com os nossos pais, a gente se tranca no quarto, isso é um processo natural, você está rompendo o cordão umbilical. Você está indo, Uhum. você tá indo, isso dói no adolescente. Samuel agora vai fazer 12 anos, eu estou percebendo isso. Ele tem uma revolta, são os hormônios que vêm, mas aí isso tem uma explicação científica, mas tem uma explicação também sistêmica. Ele está rompendo comigo e com o pai dele. Ele precisa ir para a vida para cuidar da vida dele. Isso dói no adolescente. A maioria dos pais não entendem isso. Entende? Com 18 anos, ele tem que estar fora de casa, tendo a vida dele independente. Quanto mais tempo ele fica dentro de casa, mais a vida dele fica bloqueada. Eu Entende? não sou uma pessoa demente, eu não sou uma pessoa que dependo dos outros, mas com a minha saúde e a minha perna desse jeito, eu precisei dos outros. E agora eu me sinto presa nessa doença e nessa impossibilidade de cuidar de mim. Soninha, Sônia, presta atenção no que eu vou te falar. E eu preciso ser dura com você agora e com todos que estão ouvindo aqui. A vítima não tem solução. A Mas vítima, eu preciso superar essa fase. atenção. Eu preciso cuidar de mim. Isso. Eu quero cuidar de mim. Eu quero trabalhar ainda. Eu Pronto. quero sair, eu quero caminhar, eu quero cuidar de mim. Eu não quero ser peso para ninguém. Então, pronto, pronto. Deixa o ninguém lá e vai fazer. Você é uma mulher forte, eu já falei. Você é maravilhosa. Olha onde você está. Olha aqui na escola. Você está estudando, você está sendo tratada. Olha para a sua vida. Esqueça, esqueça, esqueça que alguém te deve alguma coisa. É aqui, Eu é não tô aqui, nem aí. é Não aqui que quero isso. você cai doente.
Pronto, ó, ficou em silêncio. É isso aqui, ó. É isso que Deus faz no nosso coração. Silencia, gente, silencia, silencia para receber. Porque enquanto a Soninha fica falando, ela tá numa dissociação. Tô falando isso para ela. Sim. A Sônia é minha cliente há anos, a psicóloga dela é minha amiga, a gente se conversa direto. A Soninha é uma aluna também bolsista aqui da escola, então a Sônia tá, ela relaxem que tá tudo certo aqui com a Sônia, tá? O vício da Soninha é entrar nesse lugar de sofrimento. Esse é é o canto da sereia, que muitas pessoas ficam ali, sabe? Sabe o que é o canto da sereia na tua vida? É a tua procrastinação. É aquilo que você sabe que tem que fazer e você não faz. Esse é o canto da sereia. É gostosinho ficar ali na Eu piscina do sei cocô. saber. Piscina do cocô que eu falo. Piscina do cocô é a tua zona de conforto. Eu não entendo isso que tu diz. Eu não entendo isso. Eu luto para sair. Presta atenção, olha que aula. Escutem, escutem. Soninha, por mais maluco que seja o que eu vou te falar, você ainda Ah, está nessa vida, você ainda está ah, vivendo isso que você está vivendo, porque você está ganhando alguma coisa ainda com isso. meu Deus. Ouça, prestem atenção no que eu estou falando para vocês, prestem atenção. A mente, ela é uma boa negociadora. A mente, ela é uma excelente negociadora. Se você Então está me ajuda. vivendo, Vamos achar isso, porque eu se não você consigo. está Eu não consigo vivendo achar isso. isso, mas o meu convite é para nós encontrarmos essa crença, essa imagem que você tem de viver o que você está vivendo. Acredita? Neia, estou vivendo um relacionamento tóxico, Neia. Eu não consigo sair. Por quê? Eu entendo. Porque ali naquele relacionamento, a tua mente acredita que está ganhando alguma coisa. Ou é dependência emocional, ou é uma dependência financeira. Enquanto você não entender o que você está ganhando em estar nessa situação, a tua vida não vai mudar. Mas eu não tenho como descobrir isso por você, porque é aqui Então, que é a chave da tua vida. Você precisa descobrir isso. Então, Soninha, você precisa perguntar o que eu estou amando em mim ter nesse drama? O que eu tá, estou então, tendo? fazendo uma constelação familiar, será que eu acho o ponto? É uma jornada, Soninha, por isso que eu falo, não saiam da escola, continua assistindo, venha às quintas-feiras, se organize para ir para o retiro, que uma hora isso vai, ó, Tô isso vai cansada, né? na conta de Deus. Mas não deixe tudo nas mãos de Deus. Você tem que tomar decisões, você tem que tomar ações na sua vida para que Deus consiga contribuir. Porque enquanto você Toda fica de- assim, toda decisão que eu tomo dá errado. claro que a tua decisão ela está baseada no teu ego, não está baseada em algo superior. Mas A eu não maioria de nós consigo, aqui meu tem Deus. decisões baseadas no nosso ego. Não é para na quinta-feira, na manifestação, eu vou jogar isso na tua cara. Por que que você não manifesta a vida que você quer? Porque por Sim, trás do teu desejo existe algo que é para você. Não é algo para o bem de todo mundo. Por que que eu quero uma bolsa da Prada? Para que que eu quero uma bolsa da Prada? Qual é a minha intenção por trás da bolsa da Prada? Me aparecer? Sei lá. Qual é a minha intenção em ter uma bolsa da Prada? É por isso que muitas vezes não manifestam. Por que que a Né quer 500 alunos? Por que que a Né escolhe ficar milionária? Por causa de dinheiro? Por causa do bel prazer dela, para ela viajar e dar aulas das Maldivas? Se a minha intenção não está conectada com algo maior e para um bem maior, não vem. Você pode chorar igual uma criança. Você vai morrer, você vai ficar nessa seara de reencarnação 10, 20 Picotou, anos. Neia. Sumiu Cortou? tua picotou. voz. Eu vi. Voltou? Digam para mim se voltou. Gente, que aula! Assistam essa aula. Só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Não, não voltou. Não voltou. Pronto, pessoal, tá, voltou? Tá voltando? Voltou. Voltou? Voltou. Que aula, hein? Assistam essa aula. Presta atenção agora no que eu vou te ensinar. Cheguei a rotar. Sabe o que que é a rota para a espiritualidade? A rota, né, tá Ah, equilibrando as energias, equilibrando as energias. Ô, Glória, eu adoro chegar nesse lugar. Por isso que eu amo que vocês confrontem, eu amo quando vocês fazem pergunta, eu amo quando a Sônia abre
o vídeo dela e fala mais e fale do sofrimento dela, entende? Muito bom isso é ótimo. Agora, anotem, quando nós estamos vivendo uma situação que a gente não quer mais viver, inconscientemente você está ganhando alguma coisa para se manter nesse lugar. Eu vou dar um exemplo meu, um exemplo. Por que que a Neia não deslancha na internet? Por que que é tão desafiador para a Neia fazer A Neia faz as lives, faz o conteúdo, mas por que que não cola? Por que que não vai? Por que que não impacta? Por que que não cola? Não cola porque a zona de conforto da Neia é se manter no lugar onde ela está. Porque, não, mas na minha cabeça eu quero engajar na internet, na minha cabeça eu quero ter vários alunos, na minha cabeça eu quero, Soninha, fazer R$ 1 milhão, na minha cabeça eu quero ter 500 alunos, mas por que que eu não cheguei lá ainda? Aí eu vou lá e faço o meu autodigging. Não é mais constelação, não é mais constelação, não é nada. É todo um processo que eu preciso descobrir sozinha. Eu vou lá e faço um autodigo, uma escavação das imagens internas que eu tenho sobre a vida, e eu vou lá e descubro. Se eu engajar na internet, eu vou ter que trabalhar na minha cabeça. Se eu tiver 500 alunos, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me doar mais, eu vou ter que me comprometer mais. E todas as vezes que eu fiz isso, eu fiquei doente. Não é à toa que quase todo final do ano, chega lá outubro, novembro, né? Quase entra no burnout. Quase entra. Meu Deus, pensa que a minha vida é. Ah, mas a vida da Neia é mil maravilhas. Não, só que eu tô vendo o padrão. Eu tô vendo o que está acontecendo. Eu vou lá e me trabalho. Eu vou lá e procuro a minha terapeuta. Eu vou lá e procuro algo para fazer até que isso se dissipe automaticamente. Não na hora que eu quero e não como eu quero. É aqui que Deus entra na minha vida. Eu tomo decisões, eu estudo, eu faço, tenho fé, jamais vou desistir dos meus sonhos. Jamais. Eu não sei quando eu vou alcançar. Vocês lembram que algumas aulas anteriores a gente bateu o recorde de alunos aqui, 40 alunos? Lembram? Nossa, eu sonhei tanto com aquilo, eu manifestei tanto aquilo e aquilo veio de repente. Tá ali, 40 alunos. Entenderam? Do nada. Um fenômeno veio, pronto, manifestei, fiz o que precisava ser feito. Eu tenho certeza que teremos 500 alunos na escola, mas não quando e como eu quero. É uma caminhada. Eu tenho um mapa na minha mão, entende? Não vai acontecer como eu quero, eu não tenho controle de nada. Quando eu entender a minha insignificância nisso tudo que é o mundo, talvez tenha uma chance. Mas, ao mesmo tempo, gente, se isso não vir, também não é um problema. Eu estou satisfeita com 20 alunos agora. Tem 20 pessoas me ouvindo. Estou satisfeita, estou feliz. Estou bem, estou realizada, estou sentindo que isso é o suficiente. Mas nem sempre foi assim. É esse lugar, entende, que a gente precisa chegar. Porque não tem nada de errado acontecendo na tua vida. O teu problema é que você acha que as coisas estão erradas e não tem nada errado. A tua vida está acontecendo do jeito que precisa acontecer, Sônia. Entrega ela nas mãos de Deus. Entregue o teu sofrimento e a tua consciência para Deus. É para Ele que você tem que se reportar. Somente para Deus. Para Ele te abraçar, para confiar. Confia. Eu prefiro confiar 100.000 vezes porque a confiança em Deus me dá força. Mesmo que eu chegue lá em algum lugar e descubra que Deus não é nada disso que eu pensei ou eu criei, porque até pensar sobre Deus é uma criação da nossa mente. Vocês entendem? Deus é o incognoscível. Já expliquei isso para vocês. Eu quero criar um módulo aqui sobre pensamento e sobre Deus, o livro de Beth, que a gente precisa esmiuçar esse livro. Beth é incrível quando ele fala. Deus é uma criação psicológica na cabeça da humanidade também. Tem várias crenças em relação ao Deus. Tem muitas pessoas que pensam que é um homem que vai salvar um, crucificar outros. Para mim, Deus é a própria vida. Para mim, Deus é o amor. Para mim, Deus é tudo.
Sim. Para mim, Deus é unidade. O que que é unidade? Unidade não é igualdade. Unidade é o encontro de pontos divergentes. Unidade é o encontro de pontos divergentes. Isso é Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem, Soninha? É esse lugar, ó. É esse lugar saudável para a Soninha ficar. Reflexiva, pensando, silêncio. A alma dela entra num silêncio. E é aqui que Deus entra. É aqui que você dá margem para que Deus entre e você consiga ouvir a voz do silêncio. Preciso me acalmar, então. Isso. Não perder, Continue na escola, Soninha. Continue na escola. Continue na escola. não me apavorar, E não não acredite ficar pensando no que isso. Não passou, nos traumas. acreditem que a Tirar da constelação. noite. Exato. Não acreditem que a Neia vai salvar vocês, que a constelação é terapia. Abandonem isso. Abandonem que a Neia é uma mestra. A Neia é um ser humano falível de erros, que tenta acertar. Eu tento ser a melhor pessoa do mundo, tá? Mas ainda estou longe de ser um exemplo. Não me tirem para exemplo. Tirem É Deus, que Jesus Cristo. eu só vou Esses terminar. homens que se Posso só, dominaram. Diga, Soninha. é só para terminar, então, porque eu só vou falar uma coisa. É que eu tô tendo crises de ansiedade, porque chega à noite, eu fico aqui, eu fico pensando, meu Deus, eu tô doente, eu não consigo cuidar de mim, eu tô sozinha, não tenho familiar, eu tô em casa de pessoas praticamente que eu conheci agora, eu vou ficar inválida, eu vou ficar mais velha, eu vou ficar demente, né? Eu vou ficar. Meus filhos vão me pegar, vão me jogar É. naqueles lugares que eu passei Soninha, trauma, sabe? olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para Eu mim, entro em olhe para pânico, mim, olhe para mim, abra seus eu olhos. vou parar de pensar isso, Sim, olhe para mim. eu vou Você ficar em consegue, paz. certo? Você está conseguindo andar? Como é que tá a cirurgia da sua perna? Eu tô sem a prótese, agora eu tenho que ficar 6 meses tomando um antibiótico por causa Tá, das bactérias. tá, E presta atenção, depois ainda fazer outra cirurgia para pôr uma prótese. Eu presta ando de atenção, andador dentro de casa. presta atenção. Olha o que que eu vou te dizer agora. Todas as noites, quando esses pensamentos te visitarem, você vai ter uma escolha. Prestem atenção no que eu vou falar, tá? Porque aqui, né, não fica passando a mão na cabeça de ninguém. Quer passar a mão na cabeça, vai lá na Angelita, lá na psicóloga. Ela passa a mão na tua cabeça. Eu não. Meu trabalho não é esse. Meu Nem trabalho, vou lá, mano. meu trabalho é, Soninha, presta atenção. Quando esses pensamentos te visitarem, eu vou ficar assim, eu tô com ansiedade, eu vou ficar sozinha, eu vou morrer, você vai falar cancelo, cancelo, Ah, cancelo. E você vai visualizar o que realmente você quer para tua vida. tá. Eu escolho ter saúde, Deus. Eu escolho ter uma pessoa comigo que me respeite, que me ame. Eu libero todas as pessoas no meu coração. E aí você vai orar. Coloca, sei lá, Vou fazer. cancela. A tua mente, ela é viciada em problemas. A tua mente, Sim, a nossa mente, gente, é viciada em problemas. Você exato. constelar, a constelação resolve um problema, você vai lá criar outro. Aham. É assim. Só que agora, Soninha, você tem domínio. Você pode dominar a tua mente. Você pode, ó, por isso que eu falei desde o início da aula, se torne uma observadora dos teus pensamentos. Você sofre porque você acredita que essas emoções são você. Você acredita É, que esses pensamentos são você. Não são. é. Eles estão com você e você tem todo o poder de escolher, tá bom? Neia, mas a Às ansiedade. vezes eu sinto Ó, presta fraco, atenção. me sinto Mas, Neia, fraca. a ansiedade está vindo, a ansiedade está vindo. Deixa É, ela vir. Ela fica mais forte porque você não quer vê-la. Quando a ansiedade ah, vir, você vai respirar e você vai falar com ela. Ah, você tá aí? É, então tá, vem e sinta. Respira, respira. Neia, não estou dando conta, meus pensamentos estão muito fortes. Chama a Neia no WhatsApp. eu tive isso dentro do hospital. Eu não deixava quase ninguém chegar perto de mim para me medicar. Sim, sim. Entende Foi que muito no difícil fundo, me você dominar sabe, lá dentro. gente, no fundo, no fundo, no fundo, a Soninha não quer se curar. Como, Neia, você está falando isso? Neia, como?
É exatamente isso que eu estou te falando. Ela tem imagens e crenças tão cristalizadas interiormente que ela cria sempre o mais do menos. Ela só repete. A vida da Sônia é uma repetição, assim como a tua, como a Repetição. minha, até a gente se apropriar da nossa força. E eu falo para vocês, eu estou aqui, eu acredito, eu sou temente a Deus, submissa a Deus, totalmente, totalmente. É E muito me coloquei forte nesse isso. lugar de não ter o controle sobre a minha vida, de entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus, a minha vida melhorou muito. Muito. Ai, né? Isso não é ser passiva. Eu continuo tendo ações, continuo tomando decisões da minha vida. Tem decisões que funcionam, tem decisões que não funcionam. Essa é a vida. Essa é a vida. Só que eu não posso delegar para ninguém a minha felicidade. Ela está nas minhas mãos e é uma escolha. É uma escolha. Pronto, o amor é uma escolha. Amar é uma escolha. Escolha sempre o amor. Pronto, a tua vida não tem erro. Não tem erro. Porque o núcleo, o nosso núcleo, gente, é o amor. Esse é o centro. E é para lá que a gente está indo. Tudo bem? Tudo bem. Ficamos por aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada. Amanhã temos grupo de constelação, é o último do nosso ano. Venham, amanhã vai ser bem bonito. A gente vai fazer alguns movimentos sistêmicos em grupo também. Amanhã, dia 10, venham para o grupo de constelação, tá? É o último do ano. E na quinta-feira, a última aula oficial, Ritual da Manifestação, para a gente se conectar com 2026 mais próspero, mais próspero. E aí você vai aprender como fazer isso, tá bom? Soninha, amo você, amo todos vocês, gratidão sempre, toda honra e glória a Deus. Até amanhã. Beijo, boa noite. Obrigada, muito obrigada. Muito Beijo, obrigada. beijo.